Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá, aqui é do podcast Literatura e Outras Viagens e eu sou a Kátia Nascimento e hoje eu vou conversar com dois escritores, um português, porque eu estou aqui em Portugal, né, como todo mundo já sabe, e uma escritora que está em Portugal, mas que é brasileira. Então, eu vou começar chamando o Pedro Albuquerque, que logo nós teremos o episódio com ele, especificamente com ele. É, E depois eu vou chamar a nossa querida Juliana Garbaio. Pedro, e aí, Pedro, tudo bem? Oi, obrigado pelo convite mais uma vez. Fico fantástico estar aqui com duas grandes escritoras internacionais a viverem fora, tudo um sonho. Um, e realmente tem sido assim uma vida fantástica de conhecer pessoas como vocês. E mais uma vez obrigado. E se calhar podemos passar a bola à convidada, não é? Não, antes eu quero dizer que o Pedro Albuquerque é autor do livro Extratos Dramáticos. Extratos Dramáticos, um livro muito bom que eu já li e leio, releio, porque é um livro de poemas e eu adoro ler e reler poesias, né? Poemas. Então, onde que a gente compra o teu livro, Pedro? Já agora está em todas as lojas online grandes, Fnac, Bertrand, WUC. Nessas lojas encontra-se facilmente. Se não, basta ir ao meu Instagram, pedroalbuquerque.lit, e mandar uma mensagem. E claro que eu faço chegar o livro. E se calhar fazemos exatamente a mesma pergunta. Aproveitamos a presença da Juliana e se calhar começamos por perguntar onde é que podemos comprar o livro e qual é, se nos pode dar uma sinopse dele mesmo. Sim, sim, sim. Então tá, então a gente já sabe onde é que compra o livro do Pedro Albuquerque e eu faço gosto, como diz o português, de dizer que é um livro muito bom. Juliana, agora a nossa querida Juliana Garbaio. Tudo bom, Olá, Juliana? tudo bem, Kátia? Obrigada pelo convite, obrigada ao Pedro pela presença, pela companhia, e Me, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né, a todo mundo. é, me conta, Juliana, faz tempo que tu estás aqui? Faz tempo que tu estás em Portugal? Então, fez 6 anos agora, Ah, em já faz dezembro. bastante tempo. Eu vim, na verdade, para passar 2 anos no máximo, né? Mas aí nós acabamos ficando. Estamos Ah, que aqui legal. agora. Que legal. A Juliana tem um livro publicado, é o teu primeiro livro, né, Juliana? É, meu primeiro livro, sim. Antes eu tinha contos, né? Publicados Uhum. em antologias, em Sim. revistas, mas o livro é o primeiro. O livro se chama Coisas Difíceis de Ressuscitar, e esse livro, ele ganhou o prêmio Biblioteca Digital em Isso. 2021. Ele ganhou o primeiro lugar, né, Juliana? O primeiro lugar. Conta aí para nós como é que foi isso. Então, na verdade, eu comecei a escrever depois de vir aqui para Portugal. Eu Aham. sempre amei literatura, sempre me interessei por literatura. Meu pai, ele era escritor, então eu sempre li muito, sempre tive muito contato. Mas eu acabei fazendo medicina, sou psiquiatra, sou médica, mas sempre gostei muito de ler. E não e escrevi assim muito raramente. Na adolescência eu tinha escrito algumas coisas, mas depois tinha abandonado. E aí eu vim para Portugal. Foi na época da pandemia, na verdade, que eu comecei a fazer oficina de contos, oficina de escrita, assim, com bastante assiduidade. E comecei a escrever. E nessa oficina, era uma oficina online, né, onde o professor estava no Brasil, a maioria das pessoas estava no Brasil. Todo mundo estava no Brasil, na verdade, só eu estava aqui em Portugal. Mas por causa da pandemia passou a ser online, eu pude Sim, fazer. E comecei a escrever e descobri, assim, uma paixão. Foi mais do que uma paixão, foi quase um vício, assim, que virou, sabe? Eu não que comecei a legal. escrever, não consegui mais parar. E escrevi muitos contos, eu produzi muitos contos, assim, eu fiz essa oficina por mais de um ano, assim. E aí eu vi que ia ter esse concurso, que era o concurso da Biblioteca do Paraná, que nesse ano até virou Biblioteca Digital por estar na pandemia, né? Na época da pandemia. Então, os livros foi feita uma coisa mais assim, de edição de e-book e tudo. Uhum. E resolvi mandar. Eu juntei assim os contos que eu achava que faziam sentido juntos, né?
que eu mais gostava também, e enviei e tive uma super surpresa, assim, foi uma grande surpresa para mim quando quando eu Que descobri que legal, tinha que legal. em E a primeiro lugar. Biblioteca do Paraná é bem. Eles são muito criteriosos, né? Eu participei bastante de coisas, participei de oficinas também lá na Biblioteca do Paraná, né? Eu não sei se tu sabe, mas eu morei 15 anos em Curitiba Sim. e participei de muitas oficinas lá. Uhum. Numa época tinha lá no Cavalo Babão, sabe? O Cavalo Babão lá. Ah, tu Não, não não é conheço. de lá, tu é de Não, Carioca. não, não. Ah, então, É a Biblioteca Estadual do Paraná. Tem bastante atividades literárias, bastante, culturais, né, bastante. tem Tem revista literária. tem um grande jornal. Inclusive, Pedro, esse jornal a gente consegue online, é o Rascunho. É um dos maiores jornais literários do Brasil, é o Rascunho da Biblioteca do Paraná. Biblioteca Eu queria Pública. perguntar à Juliana o que é que ela pensa do panorama literário português em termos de oficinas literárias, em termos de revistas literárias, em termos de publicações, em comparação com o Brasil. Olha, para te falar a verdade, eu não conheço tanto do panorama literário português para fazer essa comparação, sabe? Eu tenho a sensação de que no Brasil tem mais quantidade, diversidade de oficinas, mas isso pode ser totalmente um viés meu, porque eu estou em muito mais contato com pessoas do Brasil. E agora, por causa da internet, é meio que como se a gente. É quase. Você sai do Brasil, mas você não sai, porque os seus amigos, meus amigos quase todos estão lá, né? Minha família está lá, então muito do que a gente vê nas redes sociais é muito do Brasil. E com essa questão de fazer online, da possibilidade de fazer online, que ficou mais ainda comum depois da pandemia, é muito comum a gente estar aqui, mas está fazendo oficina do Brasil. Então, acho que eu ainda estou muito ligada ao Brasil, embora eu esteja aqui. Acabo fazendo muitas atividades que estão ocorrendo no Brasil. E isso também tem o seu lado ruim, né? Porque fico sabendo de menos coisas por aqui. Mas, assim, eu sei que tem bastante. Tem oficinas de leitura aqui em Portugal, que eu acho bastante interessantes. A própria Kátia deu uma oficina de escrita aqui em Aveiro, eu adorei fazer, de cosmologia afro-brasileira, né? Literatura na cosmologia Uhum. afro-brasileira. E aí, aqui em Portugal também eu sou mediadora do grupo do Leia Mulheres. Não sei se o Pedro conhece esse projeto Sim, do eu Leia falei para Mulheres. ele. Sim, mas eu já conheci, mas se calhar era interessante falarmos um bocadinho sobre esse projeto, não era? Sim, é um projeto de clube do livro, né? Assim, que a peculiaridade é que só lê livros escritos por mulheres. Mas Uhum. a participação é para todos, para homens, mulheres, independente do gênero, né? Começou no Brasil, e no Brasil tem muitos clubes hoje, assim, acho que em todos os estados do Brasil tem, e tem alguns poucos internacionais, na verdade, o Leia Mulheres do Porto foi o primeiro fora do Brasil, mas agora já tem em Lisboa, tem em Berlim também, E acho que tem vocês algumas. estavam pensando em fazer aqui também em Aveiro, né? Estamos, mas assim, a gente acabou já conseguindo, o grupo já está bem grande, Pois sabe? O é, grupo foi crescendo, está bem estabelecido. E o Porto é bem pertinho de Aveiro, sim. então, Uhum. na verdade, a gente acabou deixando no Porto mesmo. Conseguimos uma parceria legal com a Livraria Poetria. Então, assim, eu também eu gosto muito de participar do Ler Mulheres. Na verdade, teve muita importância também na minha escrita, né? No meu mergulho assim, na literatura, que não era a minha área, Sim, né? sim, sim, com certeza. Então, falando do teu livro, Coisas Difíceis de Ressuscitar, eu pensei uma coisa quando eu estava lendo, já te falei que eu acho, eu não sei se eu já te falei, mas me lembra muito Conceição Evaristo, os teus Me contos, falou. acho que E te outro falei, dia né? me disseram isso também, sabia? Ah, então, viu? Uma Então, outra não foi só pessoa, eu. né? Lembra muito Conceição Evaristo. Tem alguma coisa a ver com o teu trabalho como psiquiatra? Ah, tem bastante a ver, assim. Porque, bom, primeiro que eu acho que a psiquiatria e a literatura têm tudo a ver, porque as duas se debruçam sobre o ser humano, né? E Sim. como Uhum. psiquiatra, as pessoas se abrem muito com você, né? E abrem aqueles momentos da vida mais dramáticos, mais importantes, né? Mais assim, com mais carga emocional. E te contam, assim, histórias enormes, né? Histórias Uhum. de vida, assim. Eu sempre tive, assim, sempre exerci uma medicina muito focada na pessoa e não no doente, né? E não na doença, assim. Em um rótulo de doente, assim, né? Sempre na pessoa que naquele momento está com uma ou outra condição e sempre me interessou muito, assim, a história de vida da pessoa. Essa é uma outra coisa pela qual eu comecei a ligar também a medicina à literatura, que foi através da medicina narrativa.
A medicina narrativa, não é uma especialidade, ela é uma forma de exercer a medicina, em que você se preocupa em realmente entender como aquela doença se insere na narrativa de vida da pessoa, né? A doença e o que ela vai fazer com aquela doença, o tratamento, a cura ou não, ou a morte, né? Enfim, como o curso daquilo que está acontecendo com a pessoa se insere na narrativa de vida dela e dando à própria pessoa o protagonismo para construir essa narrativa, entende? Vai muito contra a ideia mais antiquada, assim, de que o médico vai dizer ou mandar no que a pessoa vai fazer, né? O médico vai descobrir o que está acontecendo, fazer um diagnóstico, dar as opções para a pessoa, mas o doente tem sempre a liberdade de escolher o tratamento dele. A medicina narrativa respeita muito essa parte da autonomia da pessoa. Então, assim, e como psiquiatra, eu lidava muito com luto, eu me interessava muito pelo luto. Eu fiz alguns cursos de luto, né, de tratamento do luto, e é um assunto que me interessava muito. Eu tinha muitos pacientes passando por quadros de luto, muitos pacientes também com dependência química, com problemas de dependência química. Então, essa parte, assim, sempre me interessou muito como psiquiatra, e isso está muito presente nos meus contos. Assim, não só o luto, quando eu falo luto, eu não quero dizer necessariamente alguém que está passando pela morte de alguém querido, não. O luto, ele é muito maior do que isso, né? A gente está em luto o tempo todo por perdas cotidianas mesmo. Por exemplo, o adolescente está em luto pela perda da infância, o adulto está em luto pela perda da juventude, né? É uma pessoa que está com uma doença em luto pela perda da saúde. Então, são lutos cotidianos, não necessariamente morte física. E aqui, né, aqui em Portugal, a gente vive isso, né? A gente como imigrante, né? Vive Sim. muito isso, né? Até Exatamente. esses dias a gente conversando, eu disse, viver num outro país é como se a gente tivesse, é como uma vida após a morte, né? É como se a gente tivesse morrido, porque fica totalmente longe daquilo que tu gosta, das pessoas que tu gosta, das coisas que tu gosta, né? Ontem mesmo a gente falava aqui na minha casa sobre as comidas, as nossas comidas, como as pessoas não percebem como a gente sente falta de um docinho, que eu tenho um doce em Pelotas que é ninho, que é feito de fios de ovos. Aqui tem fios de ovos, aqui tem ovos moles, aqui tem tudo, mas não tem aquele docinho lá da minha terra. Com Então com a é carga diferente. afetiva que ele tem, né? É Então, isso, é. nossa, assim, interessante. Eu estou fazendo um mestrado agora lá na Universidade do Porto, psiquiatria e psicoterapia psicodinâmica. E a minha tese é que eu já terminei as matérias, estou no momento de escrever a dissertação. A minha dissertação é exatamente luto e reconstrução identitária entre imigrantes brasileiros É em isso. Portugal. Ah, é isso. Daí, Exatamente isso. com certeza vão sair muitos contos daí, Juliana. Com certeza, porque é bem, é bem como se fosse uma morte mesmo, né? É. É como se fosse uma morte. Ou um renascimento. Sim, sim, mas Também, sim, também sim. o renascimento, porque a gente se reconstrói, né? Uhum. Porque assim, eu não vou morrer, né? Acontece tudo e você não morre, José, né? E o Então eu mais tenho que dar interessante do continuidade. luto e o mais interessante do luto é isso, né, é essa transformação, né, pela É, qual a gente passa, é a reconstrução é o realmente, mais o rico, eu renascimento de acho, vida. né? Sim. É o mais É rico, assim, porque a exatamente, gente. é assim que a gente vai ficando mais complexo, né, mais Isso, rico. isso. É mais uma porta na casa, Sim, mais uma janela. É. sim, sim, com certeza, muitas janelas, né, que abrem. E tem que saber, e aí a pessoa, e isso acontece muito aqui, né? Aqui e em qualquer outro lugar, né? Das pessoas entrarem em depressão, tu deve saber melhor do que eu isso, né, Juliana? As pessoas entram muito em depressão, né? Sofrem, porque é um sofrimento, né? Um Sim. sofrimento. E eu quero a minha mãe não tá aqui, vai fazer o quê, né? Não adianta chorar, não tem colo. É tu e tu mesmo, né? Uma pequenina provocação, a Juliana. Já deu para escrever algum conto sobre a vida de algum paciente, de alguma história muito pessoal, em que é tão enriquecedora passar para papel, mas depois deparamos-nos com aquela coisa de se calhar é demasiado pessoal para conseguirmos publicar uma coisa assim deste género, um texto, um conto, e portanto quase que se torna impossível, mas depois também é triste não publicar porque poderia ajudar outros, ou poderia ser literariamente muito interessante. Já te Então, debateste com esta coisa? eu me inspiro muito nas minhas experiências
como psiquiatra, mas não retrato nenhum caso de paciente, sabe? São pequenas coisas, pequenos detalhes, assim. Naquele guisado havia dor, havia mágoa e desespero naquela carne, nas batatas cuidadosamente descascadas e cortadas. Mas era raiva, acima de tudo, o que ela servia na bandeja pousada entre nós. Houve um tempo em que a comida era ponte, agora aterrissava ali como pedra que marca fronteira. Come, ela disse, sem fazer menção de me servir. Não tenho fome, respondi simplesmente, sem levantar os olhos da mesa. Não tenho outra coisa para te oferecer. As palavras saíram da sua boca mais como pensamento do que como fala. Há tempos não quero nada que você possa oferecer, eu disse, e senti o alívio que era me libertar do fardo dessa verdade. Fragmento do texto num desses domingos, que está no livro de Juliana Garbaio, Coisas Difíceis de Ressuscitar. E às vezes não necessariamente o que aconteceu com o paciente, mas a experiência do paciente, como ela se refletiu em mim. Muitas vezes a gente, perante a dor de uma outra pessoa, a gente faz paralelos, né, com dores que nós já sentimos, com situações que nós já vivemos, ou conseguimos, não vivemos ainda, mas conseguimos imaginar aquilo. Então, assim, eu trabalho muito com isso. Eu pego a inspiração de algo que chegou a mim, mas em cima disso eu ficciono muito, assim, é tudo ficção, é tudo imaginação da minha cabeça, não tem casos reais, sabe? A gente se inspira em alguma coisa que acontece, porque, na verdade, é tudo uma reconstrução, né? Tem contos que eu escrevi e que foram inspiradas em coisas que eu vivi ou que alguém, por exemplo, da minha família viveu, e o final não tem nada, não tem absolutamente nada a ver. A gente vai acrescentando coisas, né, e tirando coisas. Aí vem o trabalho do artista literário, né? Mas a vida, ela na minha maneira de ver, ela é uma repetição, né, de acontecimentos. São Sim. quase sempre as mesmas coisas que acontecem. Elas não E deviam às nem. vezes nas famílias também, né? Não É, só, assim, é, em geral, mas às vezes na sua própria família você consegue perceber padrões de repetição, isso, né? isso, isso. Elas não deveriam mais nos surpreender, né? Porque não sei, elas para mim parecem muito repetitivas. Poxa, mas isso acontece. E cíclicas, né? E cíclicas. Eu agora estou escrevendo um texto que fala sobre a Santo Ofício de Lisboa, que é sobre a Inquisição. Aí, foi horrível, foi não sei o quê, foi não sei o quê, mas hoje também acontecem coisas horrorosas. E hoje tem entre aspas, existe uma evolução que talvez não devesse se repetir esse tipo de coisa, mas é. Se repete com novas roupagens, né? É Mas isso. Muda a lei, muda a maneira de fazer a tortura, muda, não sei o quê, mas acaba que é violento igual. Então, as histórias, elas se repetem, infelizmente se repetem. A própria história é uma repetição, não é? É, Quando vemos a gripe espanhola nos anos 20 e a crise da Bolsa Americana nos anos 20, também vemos a crise em 2008 monetária, como vemos o Covid, e sim, como vemos a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, e no século XIX tivemos as é, invasões francesas e por aí fora, e agora temos as guerras novamente à porta da Europa e tudo mais. E, portanto, toda a história é uma repetição, e eu acho que é uma repetição precisamente pelas pessoas terem os mesmos defeitos e as mesmas virtudes. Portanto, a pessoa anda, evolui e de repente volta ao início. Volta ao início porque se cansa ou porque há necessidade de mudar o paradigma e de repente já está tudo em contraciclo novamente, até o ciclo se repetir. E, portanto, toda a história baseia-se também muito nas qualidades, nas virtudes e nos defeitos humanos, não é? Que nunca mudam. Por isso mesmo é que nós lemos os grandes autores de há 500 anos ou de há 1000 anos atrás e eles escrevem aquilo que nós sentimos hoje. E escrevem o que nós sentimos hoje, não por estarem a tentar observar o futuro, mas simplesmente porque o que acontecia antes acontece agora. Se é, calhar agora andamos de carro, eles andavam de cavalo ou de burro, mas a necessidade de velocidade, a necessidade de movimento, tudo isto não é mutável, não é? É sempre igual. Mas se eu puder fazer só uma questão à Juliana e à Kátia, que saberão sempre algumas coisas que eu não sei. Quando se escreve contos e quando se compila um livro de contos, há alguma ideia, alguma noção
de como ordenar os contos quando os próprios contos não têm ligação entre eles? Há alguma ideia de encadeamento dos contos? Porque um romance é fácil, é mais ou menos fácil de encadear, não é? Ou um livro de poesia, porque são coisinhas curtas, muitas delas relacionadas entre si por causa da temática. Mas os contos muitas vezes são dispares na temática, dispares na técnica, dispares no próprio tamanho deles. Tem a ideia de como se ordena um livro de contos ou como se poderá ordenar? Claro que cada livro será um livro e cada livro terá a sua idade não, a sua identidade, mas no geral há alguma regra, alguma ideia como ordenar um livro de contos? Pode falar, Não, Juliana. a Kátia tem mais livros do que eu. Ela certamente Ah, vai. Acho que em termos de ter uma ideia de como faz, ela talvez possa dizer melhor. Eu posso dizer como eu fiz. Em primeiro lugar, para decidir quais contos eu colocaria no livro, eu tentei seguir assim encontrar um fio que ligasse os contos. Como eu sabia que essa questão das perdas e das reações das pessoas às perdas, essa reconstrução, né, esse recomeço, era o foco que eu queria, todos os contos desse livro eles perpassam questões assim. Pode ser, por exemplo, tem um conto sobre um homem jovem que perdeu o pé num acidente de carro. Tem outro conto sobre uma adolescente que a mãe dela está enlouquecendo. Então, mas é sempre a perda, entende? Um é a perda de uma parte do corpo, né? E a perda da sua noção corporal. No outro é a perda da saúde da família, da estrutura da família. Então, assim, a perda foi o ponto em comum. E em sentido de como ordenar, eu também, assim, eu ordenei o livro que eu enviei para o concurso, com a ajuda do professor que dava oficina de contos que eu fazia, que é o escritor João Paulo Vaz. Ele me deu algumas dicas e tal, então eu tentei, por exemplo, colocar... Eu tenho contos que são bem mais pesados do que outros, então tentar não deixar contos mais pesados juntos, né? Dar assim um conto um pouco mais leve, depois um pouco mais pesado. Tira o prontuário do escaninho. Ele chegou ontem à noite. Internação voluntária. A assinatura está logo acima da linha consentimento informado. Um pouco moribunda e muito trêmula, mas dele. Um X no quadrado do divorciado. Então ele vai estar sem aquela aliança. Nunca esqueci a aliança que ele usava, chamava atenção por ser fina demais. E por fina demais, quero dizer que ele se casou muito cedo, quando ainda não tinha dinheiro. Depois ele confirmou, tinha 20 e ela 19. A finura daquela aliança, numa mão bem-sucedida de 48 anos, também me contava do apego que eles tinham por aquele símbolo de união, aquele laço metálico tão importante que não queriam derreter, substituir nem aposentar. Aquela aliança fina esfregava 2 adolescentes na minha cara, esfregava paixão, batalhas enfrentadas de mãos dadas, cerveja na varanda no fim do dia, viagens de trem, shows de rock, noites em claro a rir ou a embalar bebês, obstáculos superados, alguns entupidos de fotografias, construções começadas do zero, cumplicidade e história. Fragmento do conto Cumplicidade, em Coisas Difíceis de Ressuscitar, de Juliana Garbaio. Também contos mais longos e mais curtos, também tentar intercalar isso. A voz do narrador também, às vezes, né? Colocar, por exemplo, eu tenho contos que o escritos na primeira pessoa e na terceira pessoa. Então, tentar intercalar isso um pouco. Também se o narrador é homem ou mulher, ou, por exemplo, 2 contos com um narrador adolescente, não colocar juntos. Foi assim, nesse sentido, de intercalar, para tornar o livro, assim, para que não ficasse uma coisa tediosa, né? Não e fique essa uma foi coisa tua escolha, monótona. Juliana, ou foi do editor? Não, essa foi a minha escolha, no livro que eu enviei para o concurso. Aí que tá, isso que eu ia comentar. No livro físico, né, esse aqui, que Que eu lindo. lancei agora, em setembro, da Causa e Letras, eu já contei com uma revisão bem cuidadosa dos editores e tal. Nós decidimos tirar um conto, então tem um conto do livro que eu enviei para o concurso que não está aqui. No livro que eu enviei são 21 contos, aqui estão 20. E, além disso, eles me deram algumas sugestões de mudança nas ordens dos contos, pouca coisa, assim, mas me sugeriram terminar com um determinado conto, porque achavam que tinha um impacto maior, uma coisa assim. É um conto melhor para terminar o livro, né? Talvez. Então, foram algumas coisas assim, mas foram poucas mudanças. Legal, E eu legal. seguia, porque tem bem mais experiência, né? E eu achei que ficou bem legal, assim. Sim, o editor tem que fazer essa função realmente, né? Tu pode fazer assim, tu pode desenvolver os textos, os contos,
segundo aquele tema, né? Por exemplo, Fio do Silêncio, que é um livro que eu tenho de contos, junto com o André Soltal, o tema era solidão. O André escreveu 12 textos e eu escrevi 12 textos em cima dos textos do André. Mas o tema era solidão. Não precisava necessariamente ter lá a palavra solidão, mas tinha que remeter à solidão. O Rio das Pedras, que é um outro livro de contos, foi baseado nos prédios tombados de Itajaí. Então, cada conto tinha essa relação com uma casa, uma igreja ou uma árvore, que é patrimônio público. O Emboscada não. O Emboscada são textos que eu tinha soltos e alguns poemas, que são 6, se eu não me engano, que tem no Emboscada. Quando eu me dei conta que eu juntei para escrever um livro, para publicar um livro, eles tinham mais ou menos o mesmo tema, que era o sofrimento de mulheres, o sofrimento de alguém naquela vida, sabe? O que eu fiz? Eu intercalei os poemas em alguns contos para dar como se fosse uma sequência. E aí eu fiquei, poxa, mas esse livro todo ficou uma arapuca, né? Aí fiquei viajando nessa palavra, né? Arapuca, me lembrei da arapuca de caçar passarinho que a minha mãe tinha, né? Agora Minha... tenho que traduzir para os portugueses que nos estão a ouvir. Arapuca é emboscada. Eu acho que vocês têm uma... Arapuca é uma coisinha, uma caçapinha, assim, Uma que gaiola? é a metade de uma gaiola que a gente coloca no chão com Uma ratoeira? como se... Mas é para caçar Ratoeira. passarinho, não é para Mas para matar pegar passarinho. passarinho, É para né? pegar passarinho, não é ratoeira. É, Capturar, né? Não para matar. não para matar, é para minha mãe gostava de viveiro, né, de botar os passarinhos dentro da gaiola, coisa que eu não gosto. E ela fazia isso, né? E eu pensei, mas esses contos elas estão uma arapuca, né? Uma E aí passureia. como? Uma passureia, Ó, em essa vez de palavra eu não ratoeira. conheço. Ah, Ah, Acabei uma de inventar. passureia, pode ratoeira, ser boa. rato. Ótimo. E aí ficou emboscada. Então, eu acho que o que mais me deu problema, assim, que eu tive que quebrar a cabeça, foi o emboscada, porque foram textos que eu escrevi aleatórios. Agora, quando tu tem um tema, tu vai trabalhar em cima daquele tema. Eu acho que fica mais fácil. Quer Eu dizer, gosto muito desse título, Emboscada, porque assim, eu dá a gosto. sensação de algo que te seduz, né? Que vai te seduzir, mas que depois vai te pegar, assim, É, vai pegar teu emboscada. pé, né? Assim, Eu muito gosto, bom. aliás, eu gosto bastante desse livro. Ele é um livro bem pequenininho e sedutor, eu acho. Mas então, falando das emboscadas da vida, Juliana, daqui para frente, conta para nós. O que tu vais fazer? O que tu estás fazendo? Pois é, na verdade, eu estou tentando escrever um romance agora. Eu estou numa Ah, linha de massa. romance com mais 3 escritores. Cada um de nós está escrevendo o seu romance, né? Claro, tem alguns que estão mais à frente, outros indo mais devagar. E nós nos reunimos de 15 em 15 dias e trocamos os textos, né? E criticamos. Eu gosto muito dessa parte, sabe? De mostrar meu texto para um outro escritor e ter o feedback dele. Gosto muito de dar o meu feedback também. E nós somos um grupo bem assim, que nos damos bastante bem entrosado, onde a gente consegue falar assim abertamente, criticar abertamente um ao outro e aceitar as críticas, né? Ou não, claro, né? Mas assim, Sim. ouvir as críticas, se ouvir, se escutar. Estou trabalhando nisso, assim, estou gostando muito, está sendo uma Vocês estão experiência. escrevendo um romance juntos, é isso? Cada um está escrevendo o seu romance, Ah, tá. Eu entendeu? entendi que Mas eram os nós nos três. reunimos, trocamos os textos, Muito criticamos bom, e tal, estamos cada muito um boa tentando essa ajudar o projeto técnica. do outro. Eu acho que a gente tem que ter três pessoas, sempre digo isso, que tem que ter três pessoas para ler os nossos textos. A gente tem que ter a mãe, né, que vai dizer, ai, que lindo, que maravilhoso, né? Sempre vai achar bom. Tem que ter aquele que diz, não, não, isso aqui não. E tem que ter aquele que faz a mediação realmente que deve ser feita, um pouco de ciência e um pouco de literatura, e um pouco de romantismo em cima do texto, né?
Esse aqui tá bom, mas esse A aqui deveria ter crase, por exemplo, né? Tem aquele mais gramatical e tem aquele mais emocional, né? Eu acho necessário fazer essa troca. Claro que tu não vai dar para todo mundo, né? Obviamente, não vai passar para todo mundo, né? A gente não dá pérolas aos porcos. Desculpa aí. Mas a E aí eu estou gente... tentando, assim, é um pouco difícil. No começo eu estava tendo bastante dificuldade, porque o ritmo do conto é bem diferente do ritmo de um romance, né? De Sim, uma novela mesmo, né? E sim. eu É que o estava muito... romance pode ter tudo o que tu quiser, pode ter conto, pode ter crônica e pode ter poema no romance, pode ter o que tu quiser, né? Então o ritmo realmente muda, né? O ritmo Mas E é aí eu muito apanhei... difícil, Diga. desculpa, e é muito difícil manter o mesmo ritmo ao longo do texto, do romance é, inteiro. Pois. Porque às vezes está um bocadinho acelerado, outras vezes está um bocadinho desacelerado, outras vezes é muito interessante, outras vezes é pouco interessante. é, E manter um nível estável e ao mesmo tempo emocionante, não é? Ter algumas curvas, algumas flutuações, mas sem serem demasiado abruptas, ao longo de 100, 200, 300, 500 páginas é muito difícil. É muito é. difícil, é preciso trabalhar O muito. Júlio Cortázar diz, né, que o conto tem que ler numa sentada, né? Num suspiro, tu lê um conto. Sim. Quando o conto é bom, tu começa a ler e tu não para de ler até o final. Agora, o romance, a gente vê pelos romances que a gente lê. Tu começa a ler e aí, quando cai, a gente cai junto, né? É. Já perceberam isso? A gente cai junto com aquilo ali, que ficou, com certeza, massacrante para o escritor, né? Por alguma razão, e também razões psicológicas que pode ser estudado isso, né? Entre a relação do leitor com a obra, né? Que é muito particular, né? Cada um tem a sua por exemplo, eu adoro Alan Poe, mas tem gente que diz, meu Deus, não vou ler Alan Poe. Então, é uma relação, assim, que é de leitor para obra, né? Então, em breve teremos um romance, Espero que sim, se tudo der certo. e aí tu vais publicar aqui em Portugal, Olha, não sei, eu gostei muito da editora com a qual eu publiquei esse livro, Causa e Letras, gostei muito do trabalho deles, mas não sei, que é no Brasil, né? é no Brasil, é no Brasil. Eu não sei ainda, essa questão ainda está muito em aberto. O É, futuro dirá, quem futuro viver dirá. verá. E o Pedro? Pedro, Seria, Pedro tem um romance também sendo construído? sim, eu comecei um romance quando tinha 20 anos, eu escrevi metade do romance e depois deixei-o respirar um bocadinho e é de lhe pagar no próximo ano. Vamos ver. Julgo que é preciso respirar para poder escrever um romance. Quase como uma garrafa de vinho quando se tira a rolha. Às vezes o conteúdo é bom, mas sem respirar não sabe bem. Portanto, precisa de um tempo. E o próprio autor também precisa de algum tempo. Já agora, passando a bola para a Juliana, quando é que sentiste que era a altura para lançar o livro? Porque há várias alturas, não é? Há alturas literárias, portanto, que se lança na altura dos namorados ou no Natal, mas depois também as nossas próprias expectativas e as nossas próprias necessidades, às vezes económicas, outras vezes laborais, outras vezes de só vontade que saia amanhã, não é? Como é que se geriu essa parte da primeira grande publicação? Então, depois desse concurso, existia um prazo, né? Eu precisaria esperar um ano depois desse prêmio para que o livro pudesse ser publicado. E aí, os editores da Causa e Letras que me procuraram, me propuseram, queriam fazer, estavam interessados em editar o livro, mas como eu estava aqui em Portugal, estava um pouco complicado, assim. Então nós acabamos chegando a um acordo, foi mais em termos de quando eu poderia ir ao Brasil, organizei. E teve uma coisa interessante também quanto ao lançamento desse livro. Como a minha mãe, ela também tinha um livro que estava para ser lançado, que estava sendo editado. E o meu pai, como eu comentei, que a minha mãe ela começou a escrever também há pouco tempo e tudo, mas o meu pai ele era realmente um escritor, né? Assim, a vida toda ele escreveu mais de 40 livros e tudo. E ele tinha deixado, ele morreu em 2015, mas ele tinha deixado 2 livros póstumos. Assim, ele tinha acabado de terminar quando ele faleceu. Ele faleceu numa cirurgia, então não foi uma coisa, não foi assim, foi uma coisa meio de repente, né? E não deu tempo de publicar esses 2 livros, mas ele já tinha editora e tudo. E a editora dele ficou, que é Palas, a editora Palas, né? Ficou conversando com ela sobre fazendo revisão do livro e tudo, e questões de contrato, demorou um pouco, e nós decidimos fazer um lançamento todo em conjunto, da família.
Então, fizemos o lançamento dos 4 livros, os 2 que meu pai tinha Ai, que deixado, lindo! o da minha mãe e o meu. Então, foi assim, foi uma festa literária em família, foi Imagina, muito legal. que Então, gratificante, foi né? mais então influenciou também, essas coisas todas influenciaram na data de lançamento desse livro. Está nos genes. É. Pois. Já pensaram em fazer o lançamento aqui em Portugal? Então, eu tenho que pensar nisso, assim, eu gostaria, eu tenho que ver, eu já descobri que tem uma distribuidora que traz livros brasileiros para cá, só falta eu agilizar isso, realmente, eu vou me dedicar a isso. Eu gostaria bastante de fazer. E assim, eu também posso fazer pergunta para o Pedro? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Porque não é sempre que a Claro. gente tem um escritor português, assim, né? Eu queria saber se quais são suas influências literárias portuguesas, assim, ou Portuguesas? não necessariamente suas influências, mas quem você anda lendo aqui em Portugal, assim, que você gosta muito, para eu procurar também. Olha, de prosa, há dois autores que eu gosto particularmente em Portugal, que é o António Lobo Antunes, talvez seja o autor vivo português mais reconhecido no mundo, e gosto de outro que foi uma grande influência dele, que infelizmente esteve sempre à sombra do Saramago, mas que eu julgo que era bastante melhor em termos de prosa do que o Saramago, que se chama Cardoso Pires. O Cardoso Pires. O Cardoso Pires é realmente uma máquina de escrever, é extraordinário. Há sempre muitas histórias de jornalistas que iam encontrá-lo. Ele vivia na margem sul, à frente do mar, que era onde passava o dia a escrever sozinho, e muitos jornalistas iam à casa dele e entravam e viam a sala cheia de papéis rasgados no chão, e ele muito quase a chorar porque tinha passado um dia inteiro e não tinha conseguido passar do primeiro parágrafo, portanto ainda com a máquina de escrever, não é? E que rasgava as folhas todas. Cardoso Pires é realmente extraordinário, não foi reconhecido em vida o suficiente. Infelizmente ainda não foi redescoberto, mas tem que ser. Ele foi publicado mais ou menos nos anos 50, de 50 para a frente. Foi uma grande influência no Lobo Antunes. Depois há outros autores que, para mim, não digo que sejam piores, mas que não têm tanta expressão até no estrangeiro, como o Manuel Alegre. Os primeiros 2 livros dele foram escritos na guerra em Angola, quando ele foi para a guerra do ultramar, e escrevia os poemas nas paredes da prisão, que ele foi preso porque era contra a guerra e tudo mais. Pronto. E o Manuel Alegre, os primeiros 2 livros de poesia dele são extraordinários. E os outros também são bons, mas aqueles 2 que foram escritos na guerra e tudo mais, depois se tornaram músicas para o Zeca Afonso, para a Maria Bethânia, para a Amália, para várias pessoas importantes na área musical, e que têm livros de prosa que eu acho muito bonitos. Aliás, saiu agora o livro dele com toda a prosa reunida, portanto, talvez seja bom comprar, porque tem ali o compêndio máximo de todos os livros de prosa que ele escreveu. Lançou um livro o ano passado de prosa muito pequenino, talvez tenha 20 páginas, assim, uma novela sobre a altura também em que se fugia de Portugal para a Espanha, na altura do antigo regime, etc. Portanto, o Manuel Alegre é muito interessante. Depois, para mim, a minha poeta favorita é a Sofia de Melbrenner Anderson. Tem a poesia que eu digo sempre que é muito comparável à de Cecília Meirelles, no Brasil, mas que tem uns contos maravilhosos. Tem 2 ou 3 livros de contos que realmente valem a pena. São muito sensíveis. Ela escreve prosa como quem escreve poesia, e foi uma lutadora pela liberdade, foi deputada, etc. O marido também lutou imenso, também era político. Portanto, acho que estas 4 pessoas, há muitos. Virgílio Ferreira foi nomeado para o Nobel, não é? Esteve na nomeação para o Nobel. Miguel Torga esteve na nomeação para o Nobel, mas como foi nomeado no mesmo ano que o Virgílio Ferreira renunciou, quase como uma questão de ego, não queria estar a par com ele, portanto renunciou para o Virgílio Ferreira poder seguir. Portanto, há uma série de pessoas que eu considero super relevantes e que se calhar não têm ainda o reconhecimento necessário, nomeadamente o Cardoso Pires. O Cardoso Pires acho que é a base, é o equivalente à literatura do Hemingway, quase uma literatura jornalística muito rápida, e que tem aquela regra que eu acho que é absolutamente necessária incluir nos livros e que para mim é a regra número 1 da literatura, que é escrever na oblíqua. Portanto, falar dos temas sem falar nos temas, não é? Poder dizer ao leitor que está a chover muito sem dizer que está a chover muito. E, Eu portanto, também gosto muito disso, que não é dito. é, é fantástico. O Cardoso Pires às vezes até abusa um bocadinho, porque uma pessoa, se não tiver com super atenção, às vezes tem que ler 4 vezes para perceber realmente aquilo que está a dizer. Mas de qualquer maneira, o Cardoso Pires, o Lobo Antunes, a Sofia e o Manuel Alex são assim 4 nomes essenciais
da literatura portuguesa. E já agora, só para concluir, nós queremos saber onde é que o teu livro está à venda, não é? Então, Temos por que trazer o enquanto teu só no livro. Brasil. Por enquanto só está à venda no Brasil, pelo site da editora, e também está Sim. na Amazon, pela editora, só. Mas está na Amazon em digital? Não, o livro só tem em formato físico. Mas a própria editora envia para o Brasil todo e na Amazon também. Mas temos que Aliás, trazer o trabalho da Juliana para é, este continente temos. rapidamente e fazer uma grande apresentação, se calhar Isso. de 4 livros e não só de um, e fazer uma celebração. Vamos, até o final do ano a gente vai fazer isso, né, Pedro? Um evento, Acho que sim. se Deus Sim, quiser. Até meio do ano, não é preciso ser até o final, até meio. É o meio do ano. É. Gente, então nós estamos aqui falando há mais de 40 minutos e é sempre bom, né, conversar sobre literatura. Se deixar, a gente fica aqui, é só eu fazer um chimarrãozinho, né? Não sei o que o Pedro gosta de tomar. Juliana é carioca, não toma chimarrão, né, Juliana? Ou toma? Não costumo tomar. É um cafezinho, Um ou dependendo da cafezinho, hora, um vinhozinho. um vinhozinho. Um vinhozinho também. Essa hora eu acho que meio. Mas eu quero agradecer a Juliana Garbaio, grande escritora brasileira, que escreveu Coisas Difíceis de Ressuscitar. Tem coisas muito difíceis de ressuscitar, né, Juliana? O Pedro Albuquerque, que escreveu Extratos Dramáticos. Conhece esse livro já, Juliana? Ainda não. Tem esse que conhecer. Esse está nas livrarias, né, daqui de Portugal, de Vamos Vou haver, tratar conhecer, com certeza. de trocar isso. trocar Trocar o tempo. figurinhas. Agradeço vocês dois. Agradeço imenso, como diz o português. Eu que agradeço, foi ótimo, adorei conhecer melhor o Pedro também. Nos conhecemos muito rapidamente, né, aquele dia. Sim. Adorei a conversa. E obrigada. Que bom. Eu queria só agradecer o convite da Kátia e o prazer de poder falar com a Juliana com mais calma, conhecer o seu trabalho e havemos tratado realmente de trazer o livro para Portugal, para a Europa e de apresentarmos o livro e trazer a tua literatura que realmente vale a pena ser lida. Obrigado. Beijo para vocês. Foi ótimo, gente. Obrigado. Tchau. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.